Então aqui, meninas, eu já posicionei, ó, direito com direito do tecido. Ele tem umas letras, esse tecido é um tecido de decoração, e ele tem umas letras, e elas estão viradas para baixo, então eu deixei com o mesmo sentido dos dois lados, tá? Eu vou fazer uma costura aqui, ó, na parte dos 50 centímetros. Quero pedir desculpa para vocês, porque esse vídeo, a edição não vai ficar muito boa, eu tô com problemas no meu computador para poder editar. Então, desculpem aí a qualidade do vídeo, tá, meninas? Mas o importante é o que eu quero passar pra vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui a costura. Eu vou costurar aqui, meninas, e já mostro pra vocês, tá? Então, aqui eu já fiz a costura aqui, meninas, ó, na distância de um pé de máquina. E eu quero salientar uma coisa aqui pra vocês, que eu não havia falado. Se vocês não quiserem usar outro material, esse tecido é um tecido de decoração, ele é mais rígido, ó. Então, pode usar o tricoline com aquela entretela de tecido, tá? Que dá certo fazer assim. Pode usar, quem tiver manta com tricoline pode usar também, mas eu acho legal a peça não ficar tão fofinha, né? Peça de masculina. E é claro que dá para fazer no feminino também. E o courino eu acho que vai ficar legal aqui nessa peça, tá? Pode ser usado o PVC também. E pode também usar jeans, tá, meninas? Se vocês quiserem usar perna de calça jeans, fica muito bacana nessa peça aqui, vocês vão ver, tá bom? Então aqui, ó, eu fiz essa costura só de um lado e agora o que eu vou fazer? Eu quero rebater essa costura aqui, ó. Eu quero passar uma costura desse lado e desse lado. É uma costura decorativa, tá bom? Vocês vão entender o porquê dessa costura no decorrer da peça, tá? Eu vou passar a costura, uma costura desse lado e uma costura desse lado, tá? Eu vou fazer assim, ó. Você pode passar o ferro atrás, esse tecido pode passar o ferro atrás e ir abrindo aqui a costura, tá? Para poder facilitar, mas eu não vou passar ferro não. Eu vou encostar aqui, ó, o pé da minha máquina, aqui nessa extremidade vai ficar o limite da costura, aqui, ó, nessa extremidade vai ficar o limite da costura e eu vou deixar a minha agulha na posição normal dela, tá? E aí eu vou, conforme eu for costurando, eu vou ajeitando o tecido aqui embaixo, tá bom? E vou fazer a costura e já mostro pra vocês. Pronto, meninas, fiz a costura aqui, ó, dos dois lados, tá? Fiz com a linha marrom. É legal fazer também com linha de bordado. Eu ando fazendo bastante costura com linha de bordado, fica bem legal. Então, eu fiz desse lado aqui, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a costura aqui do outro lado, que eu não havia feito, tá? E vou fechar aqui desse lado também e já mostro pra vocês. Fiz a costura aqui, meninas, ó, desse lado. E, então, tá costurado já dos dois lados. Geralmente, então, a gente faria a peça assim, certo? As costuras ficariam aqui do lado. Essa peça é aquele tipo de peça que dá para fazer caixa de leite e tal. É esse mesmo modelo. É um retângulo, né? Só que essa peça aqui é diferente. Então, eu vou pegar aqui, ó. O que que eu fiz? Eu já marquei os meios aqui. Eu já peguei aqui, ó. Essa peça é uma peça grande, então fica assim, um pouco desajeitado para mostrar. Você pega aqui, ó,
na costura, encontra costura com costura, dá um pique aqui nos meios, tá? E aí ficou assim a peça. Eu vou pegar agora o fundo da peça, que é aquela medida de 20 por 25, e eu vou pegar e também marcar os meios. Já dei um pique aqui nos 4 lados. E aí, o que a gente faz? Pega o tecido externo, essa parte aqui que foi feito o pesponto, ó, eu vou pôr assim. Então, essa peça vai ser montada diferente. Ela vai ser montada assim. Então, eu vou pegar aqui o fundo, a parte do 25, eu vou encontrar aqui o meio que eu marquei com a costurinha aqui que eu fiz, que é aquela parte onde tem o pesponto, tá? Eu vou aqui colocar o alfinete para ficar mais firme. Vou encontrar aqui, esse aqui, nessa costura, a parte de baixo na outra costura. Esse tecido é bem duro, tá? Até para enfiar o alfinete ele é bem rígido mesmo. Aí. E aqui, ó, também, onde eu marquei lá o pique, eu encontro o pique com o pique aqui. E vou colocar aqui o alfinete, tá? Desse lado a mesma coisa. Então, vocês vão ver que vai dar certinho a medida, tá? Vai dar certinho a medida. Aí, aqui, ó, vocês vão distribuindo o que sobrou aqui de tecido. Hoje eu tô com essa blusa grossa aqui porque tá bem frio aqui. Minha mão aqui tá até bem gelada, mesmo com essa blusa. Dentro de casa é sempre mais frio, né? E aqui eu vou alfinetando para me auxiliar, tá? Distribuindo aqui todo o tecido. Então, eu vou terminar de alfinetar aqui e já mostro para vocês. Terminei de alfinetar aqui, meninas. Então, como eu sempre mostro para vocês, eu gosto de costurar por essa parte. Eu gosto de costurar pela parte plana. Essa parte aqui, ó, geralmente, se a gente costura por aqui, o pezinho da máquina vai levando o tecido e acaba sobrando. Então, eu sempre gosto de costurar por essa parte aqui, tá? Então, eu vou começar aqui pelo lado que vai ser o lado de trás. Vou deixar aqui bem retinho. Vou colocar aqui na máquina, ó. Vou dar a distância de um pé de máquina, que é a máquina doméstica, tá? E aí, eu vou dar aqui o retrocesso e vou fazer a costura em toda a volta. Vou chegar aqui no cantinho para mostrar para vocês como que é feito esse cantinho. Aqui nessa peça é bom alfinetar, porque aí fica bem presinho, tá? Como é uma peça que tem canto, é melhor usar o alfinete do que aquelas presilhas. Cheguei aqui no cantinho, ó, vai ter mais ou menos a distância de 1 centímetro. E vejam que aqui a minha dobra está para cá, ó, para frente, tá? O tecido tá todo dobrado aqui para frente, tá? Vou dar mais aqui mais um pontinho. E agora eu vou levantar o meu pé da máquina e vou jogar essa dobra aqui para cá, ó, pro lado que eu fiz a costura. Então, eu vou puxar aqui embaixo o tecido, ó, e aqui, formando a dobra aqui desse lado, automaticamente aqui vai ficar reto, ó. Acabou a dobra desse lado, entendeu? Então, eu vou puxar aqui a dobra, ó. Não sei se dá pra ver aí pela câmera, mas a dobra tá aqui atrás, ó, do lado que eu fiz a costura. E aí,
E agora sim, depois que aqui essa parte ficou reta, sem dobra, eu vou virar minha peça. Ó, vou abaixar o pezinho da máquina e vou continuar a costura. Então, aqui eu vou fazer da mesma forma nos 4 cantos, tá? Vou fechar toda essa parte aqui e já mostro pra vocês. Pronto, costurei todo o forro, ó, o fundo, né? O fundo da peça ficou todo assim, todo fechadinho, tá? Ó, desse lado, ó, ficou bem legal, que aí não fica com pregas, tá bom, meninas? Então, agora eu vou fazer a colocação do zíper. Então, vocês peguem, vejam que aqui, ó, a boca da peça fica assim. Aí, essa peça vocês têm que prestar bem atenção na montagem, porque ela é toda ao contrário, tá, meninas? Então, aqui, ó, a partir da costura, eu vou marcar 2,5 centímetros. Vou fazer uma marcação aqui de 2,5 centímetros da costura pra cá, tá? Tanto de um lado quanto do outro lado. 2,5 centímetros. A partir dessa costura de 2,5 centímetros pra cá, eu vou fechar aqui esse pedacinho, tá? Então, eu vou fechar aqui. Chegou na marcação. Dá um retrocesso. Agora eu vou lá pro outro lado, faço a mesma coisa. Pronto, depois que eu fiz isso, eu vou posicionar aqui o meu zíper, tá? Deixa eu cortar essas pontinhas aqui. E agora eu vou posicionar aqui meu zíper. O zíper, eu cortei ele com 40 centímetros, tá? Ó, cortei o zíper com 40 centímetros. Aí eu vou posicionar aqui o zíper. Ele vai sobrar mais ou menos 1 centímetro aqui para cada lado depois da nossa marcação. Então, eu vou posicionar ele aqui, ó, direito com direito e já deixando aqui, ó, tá vendo que aqui ficou sobrando 1 centímetro? Já vou deixando 1 centímetro para lá. Só peguei um lado aqui, tá? E já vou posicionar ele aqui, direito com direito, tá? Direito do zíper com o direito do meu tecido externo. Então, eu só coloquei ele aqui, ó, só de um lado. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um pouquinho, ó, a peça assim, tá? Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Eu vou abrir assim. E aí, eu vou fazer a costura no zíper a partir dessa minha marcação aqui pra cá. Vou fazer toda a costura no zíper. Então, vocês lembram que a costura no zíper a gente encaixa aqui, ó, o pé da máquina. Ó, a outra parte tá lá pra trás. Você encaixa aqui, ó, o calcador da máquina. Eu falo pé, calcador. Da minha marcação, ó, pra cá, tá? Então, eu vou encaixar ele aqui. Tá bom? E posso jogar a minha agulha pra lá, pra ficar mais próximo do zíper. Vou dar um retrocesso e vou fazer a costura aqui toda no zíper, tá? Pronto, meninas, ó, fiz a costura aqui, ó, tá? Se não encostar totalmente aqui no comecinho da outra costura, não tem problema, tá bom?
Se vocês quiserem alfinetar também, eu esqueci de falar, pode alfinetar. Então, nessa hora aqui, antes de eu fazer o outro lado, eu já vou encaixar o meu zíper. E eu quero que o meu zíper abra pra cá. Essa aqui é a parte da frente, que tem essas duas costuras. Então, eu quero que o meu zíper abra pra cá. Então, eu tenho que enfiar ele de trás pra frente, para ele poder abrir de frente para trás, certo? Então, eu vou enfiar ele aqui, ó. A hora de colocar o cursor é sempre uma hora bem tensa, mas com jeitinho a gente consegue. Esse cursor grosso aqui não é fácil de encaixar, porque tem que fazer muita força. Ai, mas com jeitinho vai. Pronto. Coloquei o cursor aqui, ó, vou deixar ele aqui no meio. E agora eu vou fazer a costura do outro lado, da mesma forma, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o zíper, posicionar ele aqui certinho, ver se o tecido aqui não fica torcido, tá? Então, eu só escorrego o zíper, ó, pra lá, tá? E vou alfinetar aqui pra segurar, aqui no começo. Quem quiser pode alfinetar tudo. E eu vou passar a costura do mesmo jeito, desse ponto pra lá, tá bom, meninas? Já mostro pra vocês. Então, meninas, ó, eu costurei, tá? Costurei os dois lados aqui. Desse lado deu uma embolada na linha aqui, mas não tem problema. Costurou certinho. Então, eu costurei até a marcação aqui, ó, do que eu tinha costurado, tá? Desse lado também. E agora eu vou dar uma aberturinha aqui no zíper para facilitar um pouco, tá? Cuidado aqui para não abrir tudo, igual eu quase fiz aqui, tá bom? Eu vou passar uma costurinha aqui no finalzinho do zíper para ele não abrir. Só no zíper aqui, ó. Cuidado para não... Vai devagarzinho para a agulha não quebrar. Só no zíper, tá? Só peguei a parte do zíper. Fazer isso aqui desse lado também. Ó, pode fazer aqui do lado do direito para facilitar mais. Só para o zíper não abrir, tá? Não precisa ser nada muito elaborado. Então agora eu vou pegar o forro, tá? Vou pegar aqui que caiu aqui no chão o forro. Então aqui eu venho com a parte do forro, ó. Deixa eu posicionar aqui de novo que eu mexi na câmera. Desculpa aí, tá, meninas? A edição aí não vai ficar muito boa, mas vai dar pra aprender certinho. Então, aqui, ó, o forro, eu venho com a parte, essa parte que tem 45 centímetros, né, que é a parte da boca, e vou pôr o direito do meu forro no avesso aqui do zíper, tá? Então, eu vou alinhar o forro com o tecido externo, ó, para ficar aqui certinho, mas eu não vou costurar até aqui. Eu vou costurar só aqui o limite do zíper, tá? Essa última costura que a gente fez. De 2,5 para dentro e de 2,5 para dentro. Lembrando que 2,5 é da costura aqui, da costura para dentro, tá? Então, eu vou alinhar o tecido, mas eu não vou fazer a costura total, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer toda essa parte aqui. E aqui, para você não se perder nesse pedaço, você pode fazer a costura pelo mesmo lado que a gente fez, tá bom?
eu fiz aqui, deixei aqui separado para poder mostrar para vocês como que faz a posição do forro. Mas quem já souber fazer junto, pode fazer junto. E, inclusive, eu não vou fazer por esse lado, porque eu sei que o tecido vai enrugar se eu fizer para esse lado. Então, eu vou fazer pro lado de cá, tá bom? Então, eu coloco o forro todo para trás, tá? Eu vou começar dessa marcação aqui, ó, que eu havia feito. E vou passar a costura só nessa parte central aqui. Ó, meninas, então eu costurei aqui. Eu passei a costura desse lado aqui, tá? Para o tecido aqui não dobrar. Então, eu fiz a costura só até aqui e as pontas ficaram soltas, ó. Do forro ficou solta. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Com o forro. Então, eu vou jogar esse forro pra lá. Ó. Agora é mais fácil de entender como que é posicionado o forro, tá? Então, você vem aqui com o zíper do lado avesso e eu vou colocar aqui o tecido frente com frente do forro, né? Então, ele vai estar frente com frente, direito com direito, né? E eu vou colocar no avesso do zíper, lembrando sempre de alinhar. Então, agora eu já posso alinhar aqui, ó, com o forro, tá? Quem não tiver prática em colocar zíper, quiser alinhavar ou alfinetar toda a peça, pode fazer, tá, meninas? Fiquem à vontade aí para fazer do jeito que vocês quiserem. Eu já tenho um pouquinho de prática, então eu só posiciono assim o começo e o final para eu direcionar aqui o tecido bem certinho. Ó, vejam que aqui o zíper ficou um pouquinho para fora, mas não tem problema, tá? Que é a parte que não vai aparecer do zíper. Então, eu vou colocar aqui e vou posicionar aqui também, ó, o tecido alinhado com o zíper, tá? E vou fazer a mesma coisa, eu vou passar a costura desse lado de cá. Eu mexo aqui a peça, balança a câmera, tá, meninas? Então, eu vou fazer assim, ó, essa costura no mesmo lugar que eu havia feito a outra, tá bom? Então, quem quiser já fazer tudo de uma vez, pode fazer. Eu vou posicionar aqui, a minha agulha continua pro lado esquerdo. Eu vou dar um retrocesso até chegar na marcação que eu havia feito. E aí eu vou continuar toda a costura aqui, ó. Pronto, já fiz o outro lado também. Então, aqui, ó, o forro vai ficar assim, ó, dessa maneira. Aí, agora, é só a gente fazer a mesma coisa que foi feita no lado externo. Eu vou fazer essa costurinha aqui, ó, vou juntar aqui só a parte do forro, tá? Vou fazer essa costurinha aqui que ficou faltando, vou seguir reto aqui, vou fazer até o final, né? Daqui desse lado também a mesma coisa. Vou encontrar os meios, igual eu fiz na parte externa, vou colocar o fundo, só que aí a diferença é que eu vou deixar um buraquinho para desvirar, tá? Pode ser tanto no fundo quanto na lateral. Eu acho que eu vou deixar na lateral, porque aí meu fundo fica inteiro, fica mais fácil de eu costurar. Então, eu vou fazer toda a costura aqui do forro, igualzinha que eu fiz na parte externa, e aí eu mostro pra vocês como que ficou. Pronto, fiz toda a costura aqui, ó, em toda a volta, tá? No fundo também, ó, toda a costura. E deixei a lateral aqui aberta. Fechei um pedaço chegando aqui no fundo e deixei um pedaço aqui de mais ou menos um palmo aberto. E agora, eu vou desvirar por aqui, tá? Eu enfio minha mão lá dentro, ó.
e tento empurrar já aqui os cantos. Já pego esse fundo da parte externa e desviro aqui, ó. Pronto, eu desvirei. Aí agora eu posso passar uma costurinha aqui só na beiradinha, tá? Mas eu não vou fechar agora, tá? A gente não vai fechar agora porque ainda falta colocar as alças. Eu vou explicar pra vocês. E aqui, ó, essa parte do zíper, o acabamento vai ficar assim. Agora, nesse ponto aqui, eu posso rebater aqui, ó, essa costurinha aqui no zíper, pra depois, a hora que passar o cursor, não pegar no forro, tá bom? E aí, então, eu vou mostrar pra vocês. Ó, aí vai ficar assim, ó. Eu rebati aqui toda a costura, ó, dos dois lados, tá? Aí, agora a gente vai fazer o seguinte. Então, ainda a abertura do forro ainda tá sem fechar, tá? A gente vai deixar assim até o final. Aqui, ó, então, depois do zíper, vão formar esses biquinhos aqui, né? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse biquinho aqui pra dentro, ó. Tirar o fio aqui, que enroscou. Vou colocar esse biquinho aqui pra dentro. E aqui, ó, deixa eu pegar desse lado que vai ser mais fácil. Do outro lado, não do lado do zíper. Do outro lado aqui, ó. Põe a mão bem lá no biquinho do lado de fora, porque é o lado de fora que vai interessar mais pra gente, né? Desse outro lado aqui, eu vou pegar, ele vai formar aqui um triângulo, certo? Eu vou pegar aqui, ó, é como se fosse fazer a caixinha de leite, só que eu vou fazer com um triângulo já pronto. Esse aqui, ó, eu fiz assim, ó, 5 centímetros aqui, 5 centímetros aqui e fiz uma linha cruzando. É como se fosse metade de um quadrado esse daqui. Aí eu vou posicionar esse triângulo aqui, ó, tá? De uma maneira que ele fique alinhada e vou traçar aqui um risco. Eu vou fazer isso dos dois lados, tá? Que é aqui que vai formar a ponta onde a gente vai colocar o ilhós para poder fazer o lugar de colocar a nossa alça, tá bom? Então eu vou fazer isso dos dois lados e vou costurar aqui onde eu fiz essa linha, tá? Eu vou costurar aqui dos dois lados e já mostro pra vocês como que vai ficar. Pronto, ficou assim, ó, tá? Eu costurei aqui, então ficou assim, o biquinho pro lado de dentro. E pro lado de fora, vai ficar assim. Essa aqui é a frente, tá? É a frente da peça. Aí eu desviro aqui, ó. Aí você confere se ficou certinho, tá? Qualquer coisa, se ficar alguma preguinha, alguma coisa, desmancha, faz de novo, não tem problema. Então, para vocês poderem visualizar a peça, ó, a peça tá assim, essa é a parte da frente.
ela vai ficar dessa maneira. É que é uma peça grande, então, ó, essa aqui é a parte de cima, tá? Ó, e ela vai ficar assim, ela vai abrir de assim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou marcar aqui o local que vai ficar o ilhós. Então, como eu vou colocar, eu vou marcar. Se você for mandar colocar em algum armarinho, o que que você tem que pedir para a pessoa fazer? Pelo menos para centralizar aqui o ilhós e ele ficar posicionado de uma forma que pegue tudo junto, sem deixar o forro torcido lá dentro. Bom que você já leve marcado, tá? E aqui, ó, eu vou posicionar uma distância de mais ou menos 1,5 cm da costura central para o lado. Então, vou posicionar um ilhós aqui e outro aqui. Depois disso, eu vou passar aquele cordão que vai ser a alça, eu vou passar pelo ilhós e só depois que eu passar esse cordão que eu vou prender ele na mochila, que eu vou costurar a extremidade dele na mochila. Então aqui eu vou colocar aqui o ilhós, tá? Primeiro, e depois eu vou passar o cordão. Ó, então eu quero mostrar aqui pra vocês que eu deixei aqui, ó, preso com alfinete, tá? O alfinete prendendo atrás e a frente, para o forro não sair do lugar. Aí eu fiz os furos aqui, ó, para colocar o ilhós. Então a parte da frente, se vocês for mandar colocar, pede para a pessoa colocar a parte da frente aqui, ó, nessa parte. E a parte de trás do ilhós aqui onde que é o zíper, tá? Então as duas partes aqui, ó, 2 ilhós em cada uma delas, tá? Eu vou apertar o ilhós e já mostro pra vocês como que ficou. Pronto, meninas, ó. Eu já coloquei, então, ó, tá? O ilhós, os 4 ilhós aqui. E eu coloquei aqui na mesa pra vocês verem melhor, que vai ficar mais visível a peça inteira. Então, fica assim, aqui a parte da frente. Como esse tecido é um pouco estampado, aquelas duas costuras que eu fiz aqui na frente não aparece muito. Mas se o tecido for liso, eu acho que aparece mais. Mesmo assim, eu acho que dá um charme na peça, fazer essas duas costuras aqui vale a pena. Aqui, então, ela abre assim, ó, tá? Ao contrário. Aqui, ó. E agora, eu vou colocar aquela corda, né? Que é um cordão bem grosso de algodão. Então, eu vou colocar aqui, ó, na parte da frente e na parte de trás, joga a ponta lá para trás. E aqui, essa parte aqui, encaixa aqui no outro lado da frente também. E joga aqui para trás. Aí aqui, ó, é a hora que eu vou prender aqui a minha alça. Eu vou descosturar aqui um pedaço do fundo para poder costurar essa parte lá dentro. Então, por isso que eu não quis fechar o forro. Então, aqui, ó, eu já vejo aqui onde dá para eu descosturar um pedacinho. Aqui já, esse pedacinho já dá. Olha lá. Eu vou pôr lá dentro, ó. Deixa eu abrir aqui o zíper, que eu vou encontrar aqui a abertura. E vou encontrar aqui essa ponta também, ó. Então,
coloco lá, deixo um dedo mais ou menos lá pra dentro, tá? E aí eu vou trazer essa ponta aqui pra fora. Só que primeiro eu vou encaixar do outro lado. Então eu vou deixar alfinetado aqui por enquanto, para não perder a posição, e vou posicionar aqui o outro lado, ó. Vou descosturar aqui dois pontinhos, já tá bom, porque o resto abre sozinho, ó. Aí eu vou colocar essa ponta aqui, ó, então tem um lado aqui, o outro lado, ó, na parte de trás, embaixo. E aqui eu vou posicionar aqui só com alfinete, só para não sair do lugar. E agora eu vou puxar, ó, essas duas pontas pelo buraquinho que eu havia deixado aqui no forro, ó. Então eu trago aqui pra cá, ó. Aí eu já sei aqui a posição que tá. Ó, essa é a partinha, é o cantinho lá do fundo, ó. Deixa eu pegar o alfinete que eu tinha colocado aqui. Ó, vou deixar aqui a alça um pouquinho pra fora. Eu coloquei aqui uma fita para ela não desfiar. Então aqui, ó, é o cantinho lá do fundo, ó. Tá? Descosturei um pedaço. E agora eu vou posicionar aqui e vou costurar. Então, essa parte aqui tem que ser bem costurada. O que a gente tem que fazer? Tem que passar aqui, ó, em cima dessa costura que já tinha feito, dar bastante retrocesso e vir trazendo essa costura até na ponta, tá? Deixa bem cheio de costura aqui até na ponta do tecido. E vou fazer a mesma coisa, vou puxar aqui o outro lado e vou achar aqui, ó, onde eu havia feito. Aqui, enfiar do outro lado, ó. Deixo um pouquinho para fora e posiciono aqui o alfinete. Então, aí tem que ser uma costura aqui, onde já havia feito, ó. Aqui onde eu já havia feito, e vim com retrocesso chegando mais aqui para a ponta, tá? Então, eu vou fazer essa costura aqui, aí depois eu jogo tudo para dentro, fecho esse pedacinho aqui com uma costura bem na pontinha, e aí a mochila já tá pronta e eu vou mostrar o resultado final para vocês, tá bom? Pronto, meninas. Esse aqui é o resultado final da peça, ó. Ela ficou assim, ó. Coloquei aqui perto do cantinho, bem próximo aqui do cantinho, tá? As duas alças. Aqui o fundo ficou desse jeito. A parte das costas assim. Quando for abrir a mochila, ela é assim, ó. Tá? Ó, o forro ficou aquele forro solto lá dentro, ela ficou bem espaçosa. Eu fechei a abertura, tá? E ela ficou assim, ó. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? E até a próxima, meninas!